Olá, pessoal. O pessoal está entrando. Já estamos com o pessoal entrando aqui na sala. Bom dia a todos. Vamos dar uns 2, 3 minutinhos para a galera ir entrando. E aí a gente já começa. Bom, pessoal, acho que dá para a gente já começar o nosso webinar. Bom, primeiramente queria agradecer a presença de todo mundo, né? Tanto os nossos panelistas aqui, né? Por parte da Dassault, por parte da Caloi, ele pela disponibilidade. A ideia da nossa apresentação aqui é mostrar, né, neste webinar da CADWorks, em parceria com a Dassault e com a Caloi, né, e nele a gente vai apresentar a jornada de inovação, né, da Caloi nesse universo da simulação computacional, né, e como que utilizando as soluções, né, da Dassault Systems ali, em parceria conosco, ela conseguiu reduzir em até 50% ali os custos no desenvolvimento de produto. Então a gente vai apresentar tudo em detalhes aí nessa nossa sessão. Então, mais uma vez, obrigado a presença de todos e vamos em frente aqui. Bom, antes de falarmos da Caloi, né, precisamos falar aqui da CADWorks, né, que ela é uma empresa tradicional ali no mercado de simulações e soluções de CAD, CAM e CAI, né, com mais de 20 anos de experiência na revenda desses softwares e, além de ser um sólido centro de treinamento autorizado e certificado pela Dassault Systems, né. A gente oferece ali um atendimento personalizado aos nossos clientes, temos um amplo portfólio ali de treinamentos também, né? Tendo em vista sempre as necessidades dos nossos clientes e do mercado, principalmente em termos de indústria 4.0, né? Além disso, a gente presta uma consultoria personalizada, desde o momento da venda até a utilização e implementação das soluções, tá bom? Importantes clientes do mercado, alguns dos maiores nomes ali já utilizaram e já confiaram ali na CADWorks e confiam diariamente para alavancar ali os seus negócios. E hoje a gente vai trazer mais um caso de sucesso, fruto de uma parceria longeva entre CADWorks e Caloi. Aqui são os nossos hosts, né? As nossas estrelas aí do nosso webinar de hoje, né? A gente tem o Leandro Garbim, que é Partner Sales Manager ali da Soul Systems, e está ali no mundo da engenharia de aplicações aí com mais de 20 anos de experiência na área, então bastante renomado. A gente tem o José Pereiras, que é Industry Process Consultant e é o especialista da Soul Systems em simulação computacional, né? Nós temos o Henrique Chiesi, que é engenheiro de produto da Caloi, responsável ali pela parte de desenvolvimento de quadros ali voltada à simulação computacional. O Leandro Timóteo, engenheiro de produto também da Caloi, responsável ali pelo desenvolvimento de quadros. E eu sou o Wallace Albert e sou técnico de aplicações CAI aqui da CADWorks, também responsável pela parte de simulações computacionais.
Aqui está a nossa agenda para o dia de hoje, né? Então a gente vai passar por todos esses tópicos durante o nosso bate-papo, né? E no final a gente vai abrir para perguntas e respostas para que a gente possa interagir também com vocês que estão assistindo a gente, tá bom? Bom, dito isso, passo a palavra aí pro Leandro Timóteo. Leandro, é com você, cara. Opa, bom dia pessoal, tudo bom? É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho da nossa história, contando um pouco do nosso dia a dia aqui dentro da Caloi, né? Então, muito obrigado aí pelo convite, né? A gente sempre sentimos muito orgulhosos, né, de contar sobre essa parceria que a gente tem tanto com a CardWorks como a da Somos Systems, né? Algo que vem crescendo cada vez mais e o suporte também que a gente sempre tem com vocês. Então, acho que hoje estamos aqui para contar um pouco desse nosso dia a dia, do quão vocês têm nos ajudado bastante nessa trajetória, né? Maravilha. Passa aqui. Bicicleta é assim, sempre revolucionária, sempre à frente de seu tempo. É solução engenhosa e também extremamente simples. Mais uma vez, o mundo vê na bicicleta o agente transformador no modo como vivemos e agimos nas grandes cidades. E no Brasil, a bicicleta e Caloi se confundem. A marca é símbolo de bicicleta, seja na cidade, na montanha ou nas pistas de competição. Pedalar uma Caloi é motivo de orgulho. É com ela que atletas testam seus limites, que famílias inteiras passeiam em um domingo de sol, que crianças descobrem que podem ir mais longe, que muita gente acumula as melhores memórias e aventuras. É por isso que investimos em inovação e na qualidade das bicicletas que fabricamos. É por isso que lutamos por mais infraestrutura e segurança nas ruas, para que todo mundo possa ver o mundo a partir de uma bicicleta. Uma sociedade que pedala é uma sociedade mais feliz. Caloi. Fabricamos ciclistas. Isso aí, maravilha. Esse é o nosso lema, fabricar ciclista e não só apenas bicicletas, né? Vamos lá. Acho que um pouco dessas contribuições que a gente tem tido, tanto com a da Soul Systems, a CADWorks, começou ali em 2023, quando a gente começou a envolver mais o nosso time de engenharia com a da SOM e a CADWorks, né? Em 2023 a gente participou, né, do What is New SolidWorks Twin 2024. E ali a gente apresentou alguns modelos que a gente estava lançando naquela ocasião, né? Participando também de um podcast ali onde a gente contou um pouco do como seria esse dia, né? Então aí a gente traz mais ou menos um pouco essa história, né? E esse ano também a gente participou, né, do lançamento do 3D Experience World 2025 lá em Houston, né? Onde a gente contou um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, né? E abordou, né? Levou a Caloi, né, a nível mundial, né? O que a gente já alcançou, né? Os nossos resultados e tudo mais, e isso acabou se tornando um case de sucesso e para a gente da Caloi é algo de muito orgulho, né? Então, contar um pouquinho do que a gente falou lá aqui também vai ser bastante interessante, porque por mais que a gente faça bicicleta, talvez seja o que a gente apresentar de dor aqui, o que a gente tinha de dor no passado, talvez seja a dor de alguém que está aqui assistindo a gente hoje e entenda que pode ser uma excelente solução para evoluir o seu processo, o seu produto, seja lá o que for, né, que alguém aqui trabalhe. Pode passar aí, Wallace. Legal, pode ir no andamento. A nossa história com a CADWorks começou lá em 2009, né? Antes disso, a gente ainda tinha aqueles desenhos em papel vegetal e papel a zero, enfim, que não deixa de ser algo extraordinário, né? Porque o cara que faz desenho naquele tipo de projeto em papel são os excelentes profissionais que a gente tinha no passado, né? Mas as coisas mudam, a evolução, a tecnologia ela avança e a gente teve que passar por isso, né? Para se manter à frente no mercado.
Então, em 2019, a gente adquiriu as primeiras licenças do SolidWorks, né? 2013, a gente fez as mudanças de licença standalone para Network. 2014, continuamos ainda com as licenças. Aí vem 2022, a gente começa a fazer os estudos com entrar nesse mundo da simulação, né? Entender o que poderia nos ajudar. E aí é bem uma época onde a gente já tinha modelos elétricos que também a gente começava a pensar. E depois de vários estudos entre Dassault, CADWorks e tudo mais, em 2023 a gente fez a implantação do Simulia, né, o 3D Experience com a Tenet do Simulia, para ingressar no nosso dia a dia de trabalho, né, e começar a fazer as simulações. E a partir de então a gente começar a otimizar nosso processo. E aí eu não vou dar muito spoiler porque a gente vai contar durante aqui a nossa apresentação. Então a intenção foi mais ou menos essa jornada aí. Vamos lá. Bom, essa parte eu Joia, deixo com o meu xará para comentar um joia. pouco sobre a plataforma TD Experience. Vamos lá, vamos lá. Bom dia a todos. Obrigado novamente a CADWorks, Caloi aí pela contribuição, né? Muito obrigado a todos que estão participando aqui. Realmente o portfólio da Dassault é muito vasto, né? É muito vasto o portfólio da Dassault, ou seja, contempla tanto essa parte de engenharia, design, toda essa parte de simulação, dos mais distintos tipos de simulação, aquilo que eu vou falar daqui a pouquinho, toda essa parte de manufatura, governança e também a parte de marketing e vendas também. No próximo slide, vocês vão ver que realmente nós estamos centralizados, nós estamos realmente promovendo essa integração entre o SolidWorks com todo esse vasto portfólio que nós temos nessa parte de simulação. Ou seja, é simulação utilizando os mais diversos tipos de métodos matemáticos. No próximo slide, vocês vão ver, por exemplo, alguns tipos, né, de análise que podem serem feitas. Tanto essa parte de estrutura, fluidos, injeção polimérica, eletromagnetismo de alta e baixa frequência, ou seja, é a utilização de diversos métodos matemáticos, né, elementos finitos, volumes finitos, diferenças finitas, elementos de contorno, elementos discretos, tudo isso são métodos matemáticos para simular diversos fenômenos físicos, né? Estrutural, fluido, eletromagnetismo, acústico. Trabalhamos bastante com isso também, nessa parte acústica. E vocês vão ver que no próximo slide que tem aí exatamente um produto em foco, né? Um produto em foco, onde é possível simular os mais diversos fenômenos estruturais, né? Tanto no quadro, trabalhando nessa parte de dimensionamento, dimensionamento de motor. Poxa, o quanto de bateria, por exemplo, qual o dimensionamento dessa bateria? Qual vai ser toda essa parte de campo eletromagnético gerado? O quadro pode ser de alumínio, pode ser de outros tipos de materiais, pode ser de ferro, pode ser de fibra de carbono, fibra de vidro, o que seja, né? Ah, eu tenho realmente uma brincadeira, que na verdade é uma definição, né, ao longo, né, dessa minha experiência com cálculo, né, trabalhando nessa parte de pesquisa e desenvolvimento, que ferramentas de simulação nada mais é que ferramentas exatamente para resolver problemas com o objetivo de baixar custos, né? O Wallace comentou bem, né, que a Caloi aí realmente aí é um extremo caso de sucesso muito legal para a gente, aonde é possível fazer essa parte de pesquisa e desenvolvimento com o objetivo de baixar custos, e no próximo slide vocês vão ver também toda essa parte colaborativa, né? Trabalhando aqui em São Paulo, trabalhando em outros estados, em outros países, trabalhando totalmente da nuvem. A nuvem, na verdade, não é uma tendência, a nuvem é uma realidade, né? A nuvem é realmente uma realidade. Nós temos a plataforma 3D Experience Works, que não é mais necessário ter aqueles grandes computadores, aquelas grandes workstations para trabalhar nos mais diversos tipos de aplicação, sendo ela mais simples ou a mais complexa, totalmente integrada. Essa experiência do usuário é muito importante, né? Compreensiva, no sentido que você pode ir aumentando
né, as capacidades de acordo com a necessidade, multifísica, multidisciplinar, multidomínio, né, das análises mais simples até as mais complexas, trabalhando ou na nuvem ou localmente, tá? Realmente, nuvem é uma realidade, tá? A nuvem é uma realidade. Nós temos, né, essa questão da nuvem. Porém, muitas empresas também decidem trabalhar localmente. Não tem problema. É possível trabalhar, como nós comentamos aqui internamente, on-premise, ou seja, localmente, ou então na nuvem, né? Em cloud, que nem eu comentei, totalmente escalável e de uma maneira colaborativa, no sentido de várias pessoas trabalharem ao mesmo tempo. E o que que nós entendemos que nós entregamos para o mercado? No próximo slide, vocês vão verem que toda essa parte de continuidade, né, digital com relação aos requisitos de entrega, exploração de design, essa parte de design space exploration é uma das coisas que mais me encanta em simulação. Criar a inovação, descobrir o novo. Poxa, imagine juntar a experiência das pessoas com tecnologia. Essa é exatamente a nossa intenção. Trabalhar de uma maneira integrada, colaborativa, trabalhando em nuvem ou não. Com o advento da IA, inclusive, nós temos a nossa própria IA, que é a Aura. A Aura é a inteligência artificial industrial da Dassault e está totalmente dentro da plataforma 3D Experience World, 3D Experience Works. Ou seja, esse é um contexto geral do que é a abordagem ModSim, Model and Simulation, Model and Simulation, Model and Simulation. Ou seja, vai validando os modelos enquanto vá desenvolvendo os projetos em si, diminuindo todo esse processo que nós entendemos que é o processo tradicional, de semanas ou meses de trabalho para dias ou horas de trabalho, né? Avançando aí, acelerando o time to market, sendo mais rápido, criando a inovação com o grande objetivo de baixar custos, baixar custos. Essa questão de protótipo, design, protótipo, prova física. Poxa, não está atendendo os requisitos. Volta lá, muda o design, protótipo, prova física. Poxa, não está atendendo novamente. Esse looping é muito custoso, é muito caro. Então, realmente, nós estamos aí promovendo e divulgando essa questão do protótipo zero, tá? Protótipo zero, aumentando a eficiência operacional e com isso removendo aí essas barreiras de hardware. Então, no geral, esse que é a abordagem ModSim, e eu quero dar realmente aí a palavra para o pessoal da Caloi, desculpa, né, para falar mais sobre como eles usam essa tecnologia no dia a dia, principalmente baixando custos. Tô devolvendo a bola para ti de novo aí, Xará. Beleza, valeu, Xará. Bom, exatamente isso. Então, pegando toda essa fala, toda essa construção de que o meu xará trouxe aí em relação aos benefícios que o ModSim ele nos permitem. Então, o que que a gente tinha de desafio para a gente alcançar o nosso desejado, né? O mundo da bicicleta é algo muito difícil de trabalhar porque você tem consumidores que têm uma exigência assim muito grande, né? E aí, se eu fosse pegar uma dessas exigências, uma das principais é em relação a peso. Então, qual era a nossa dificuldade no passado? A gente fazia protótipos, e aí tinha todo um time, né? Que aí é onde a gente já começa a nossa dor, que é o lead time de todo o processo, desde quando você desenvolve o projeto, né? E aí, beleza, isso aí acho que é igual para todos, tem o seu momento de desenvolvimento de projeto, mas a dor começa a partir você não tem uma ferramenta de simulação, então o que que você vai fazer? Você vai comprar, vai solicitar amostras, no nosso caso, amostras de tubos. Então a gente solicitava lá para a China uma quantidade de tubos. Aí demorava mais ou menos em torno de 20 dias para eles produzirem. Aí mais 10 dias para trazer os tubos para Manaus, onde fica a nossa fábrica. Aí mais 20 dias para fabricar os protótipos. Fabricou os protótipos, a gente envia nossos quadros lá para o nosso laboratório na China. E aí, aí tem que dar a sorte de eles terem um cronograma onde pode encaixar
nosso protótipo para teste. E aí depois que testa, mais uns 15 dias. E aí imagine só, em todo o final desse processo, ainda o seu quadro quebrar em algum teste. Então, o que acontece? Você tem que voltar no projeto mais uma vez. Ah, beleza, quebrou, sei lá, no tubo inferior. Então, o que que a gente pode fazer? Ah, vamos aumentar a espessura. Então, vamos lá, solicita mais amostras para o fornecedor. Então, assim, fica um ciclo, cara, que fica custoso. O tempo de desenvolvimento do projeto, ele aumenta absurdamente. E aí você fica defasado em lançar seu produto no mercado, né? E aí é onde a gente começa a perder espaço, né? Então, pensando nisso, e aí eu trago aqui algumas o que é o nosso desejado, né? A gente lançar em 2 anos 42 novos produtos, né? É, inovar, né? Entrar no meio do mundo das e-bikes, né? Ter um lançamento de 8 novos projetos de e-bikes aí nesses 2 anos, né? E-bikes a Caloi já trabalha desde 2017, mas a gente sabe que tem evoluído bastante esse mundo do elétrico, então o nosso desejo é aumentar esse portfólio de elétrica, né? E trabalhando nos materiais do alumínio 6069, 7075, no carbono também, né? Que é bastante usual no nosso mundo de bikes de performance, né? E claro, né, prezando tudo pela segurança do produto, né, fazendo testes utilizando a norma ISO 4210. E além disso, a gente tem mais 8 testes que foram testes desenvolvidos pelo nosso grupo, porque hoje a Caloi ela deixou de ser uma empresa familiar e hoje a gente está inserido dentro de um grupo holandês, né, junto com várias marcas e tudo mais. E a gente tem acesso a esses outros 8 testes, o que traz mais qualidade e segurança para o nosso produto. Pode passar, o Wallace. Então, aqui era a nossa realidade, né? É, a gente tinha um excesso de protótipos por mês, muito gasto, muito tempo perdido, os produtos superdimensionados, então a gente não conseguia diminuir o peso da bike. E aí eu pego na parte do quadro, né, específico, que é a minha área. Eu não conseguia diminuir o peso do quadro com a certeza de que se eu fosse testar, eu iria passar nos testes. Eu não tinha um norte, que é o que a simulação não nos permite, né? A simulação ela nos dá um caminho a se seguir com mais segurança e mais assertividade, né? Então, o processo que a gente quer é que seja um só, né? A gente desenvolve, solicita amostras, faz protótipo, manda para a China no laboratório, testa e aprova e ok, passa para os próximos passos. Esse sempre foi o nosso desejo, né? Como engenharia e desenvolvimento de produto, né? E pode passar, Wallace. E aí eu vou passar a palavra aqui pro meu amigo aí de trabalho, o Henrique, que está, né, comigo junto nessa parte de ensaios físicos e análise de simulação através do Simulia. Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui apresentando. E como o Leandro falou, né, nós, para garantir a qualidade do nosso produto, né, não só no sentido de segurança para o cliente, mas garantir também que nós temos um quadro muito bom para performance e para o cliente mais casual, sem sacrificar ali, como o Leandro falou, excesso de materiais, design superdimensionado. E para isso nós testamos todos os nossos produtos. E nós nos baseamos principalmente na ISO 4210, que é essa norma internacional. E como ele disse também, introduziu, nós temos os nossos testes internos também para ter ainda mais segurança nos nossos produtos. Acho que pode passar aí. Então, aqui temos um exemplo de um dos nossos testes que realizamos da ISO, tá? Alguns vão sentir uma similaridade com aqueles testes de batida de carro, então a ideia é semelhante, né? Lógico que é adaptado para o nosso cenário. Então, esse é um teste onde nós simulamos ali uma colisão frontal, né? Entre a bicicleta e, no caso aí, um peso.
e nós utilizamos ali o Simulia para simular e termos certeza ali do nosso design. Acho que pode passar ali o... E ali temos um outro teste também. Esse aí é um teste de fadiga, onde nós testamos ali justamente a fadiga da nossa construção, do nosso design. Então, isso aí já é visando o tempo de vida do produto. Então, além da segurança, nós também queremos trazer ali um produto onde o ciclista pode ter certeza de que vai poder utilizar a bicicleta por longas jornadas, longos circuitos, por uma longa quantidade de tempo. Então, também é um teste crucial ali. A fadiga, analisar a fadiga dos nossos produtos é crucial para a nossa qualidade. E agora, passando especificamente para alguns estudos de caso, né, que realizamos aí ao longo do nosso trabalho com a QuadWorks. Então, pode passar aí, Wallace. Então, ali é o exemplo de como nós fizemos a simulação do teste de impacto. Então, como a gente pode ver, como vocês podem ver, nós conseguimos simular muito bem ali a massa colidindo, né, com o quadro e os resultados ali de tensões na região, principalmente nós observamos essa região ali que nós chamamos ali de cabeçote, né, que é onde vai o garfo e o guidão. Então, esse é um teste muito específico para essa região e com o Simulia nós conseguimos ter noção do quão resistente está o nosso quadro, do quão resistente está a nossa construção, para que ele passe ali nos requerimentos desse teste. E no teste de forças pedalar, né, que é um teste de fadiga, onde nós simulamos repetidamente aí a pedalada do ciclista, né, esse é um teste aí acima, onde o quadro tem que passar acima de 100.000 ciclos, então nós realizamos ali a simulação para entender o quanto o quadro vai fadigando com essa carga específica, né. Então, são teoricamente dois testes, né, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Então, nós realizamos as duas simulações para conseguirmos comparar os resultados e temos assertividade ali da qualidade do nosso produto. Especificamente nesse teste ali, a gente está olhando a parte de baixo, né, onde vai o pé de vela e o pedal. E, então, é uma região ali crucial para a estrutura do quadro. E ali alguns exemplos de casos reais que encontramos, né? Então, por exemplo, nós havíamos encontrado essa falha na simulação e testamos no real e encontramos no real. Então é um ponto muito positivo, nós podemos prever ali uma quebra já num teste físico. E isso nos permite ali, já no projeto, mudar, né, reformular a nossa estrutura. Então, no caso aí nós chamamos de ponteira, né, essa região, que é onde vai o eixo traseiro, nós conseguimos ali reduzir esses alívios, trazendo mais reforço ali para a peça. E mais um exemplo aí de caso real que nós tivemos de quebra, né? Então, novamente no mesmo teste, né, ali onde passa a passagem interna dos cabos, né? Ali no caso seria o cabo de freio, tivemos essa quebra e é algo que pegamos também não simula. Então, é mais aí um exemplo da assertividade aí do nosso trabalho com a CardWorks e o Simulia, em como nós conseguimos prever ali a estrutura, né, do nosso produto e podemos arrumar antes mesmo de entrar em linha, de entrar em produção ou qualquer tipo de teste. Bom, aproveitando até o último slide ali do que o Henrique apresentou, eu sei que a gente não está no momento de respostas, mas aproveitando esse momento, já dá até para responder a pergunta do Gileno, que ele pergunta, bom dia, qual o percentual de precisão entre a simulação e o teste destrutivo? Cara, tá dado, é praticamente 100%. Se você faz uma condição de contorno muito bem feita, uma malha muito bem feita, a precisão, cara, ela praticamente é 100%. Então, por aí você já tira um resultado muito bom, assim, sabe? Beleza. Impacto no negócio. É, Bom, aqui a gente traz, né, o como a gente conseguiu trazer de benefício para dentro da Caloi em relação à introdução da simulação, né? Então a gente conseguiu reduzir em 50% nossos custos de desenvolvimento, porque é aquilo que eu comentei, né? Uma vez que você faz
um projeto e você tem uma assertividade, né, em relação a toda a sua simulação, você tem praticamente certeza que os seus testes físicos eles darão certo e você não vai ter que fazer uma nova rodada de construção de protótipo e gastos com horas de engenheiro no redesenvolvimento do projeto. Então, praticamente você reduz em 50% aí todo esse custo, né? A gente teve uma aceleração, né, no lançamento dos produtos em 25%, né? A gente conseguiu ser mais rápido, né, o lançamento dos produtos em 25%, o que nos torna mais colocar o produto primeiro que o concorrente no mercado, né? Se a gente tem uma tecnologia que a gente está desenvolvendo e a gente quer que isso vá para o mercado de uma forma mais rápida, o caminho foi esse, é usar a simulação. Então, se a gente está inovando algo, a gente quer, o desejo nosso é colocar isso no mercado o mais depressa possível para sair na frente da concorrência. Então, esse trabalho que a gente tem tido com simulação nos permite a fazer isso, né? Então, tá bem bacana, é algo que a gente está bem feliz por ter conseguido. Ciclo de design, redução do ciclo de desenvolvimento de 2 meses para 2 semanas. É exatamente isso, né? A gente consegue otimizar mais o nosso tempo porque não tem o tempo de redesenvolvimento do produto, né? Porque uma vez que você desenvolve aquilo que eu contei, né? Você não tem que voltar para redesenvolver, porque você já está certo o que você desenvolveu ali. Então, a gente reduziu bem esse ponto. E aí emenda com a redução de erros, de erros e retrabalhos nos quadros em 50%. É muito um puxando o outro, né? Então, reduz o custo de desenvolvimento, acelera o produto para o mercado, a gente reduz o nosso desenvolvimento, o que era de 2 meses para 2 semanas, ou até de 2 a 3 semanas, coloco aí. E aí é redução de retrabalho, né, nos quadros. Essas foram as nossas conquistas e a gente fica bem feliz com isso. E aí, para mostrar o sucesso, né, que a gente conseguiu, né, construir com tudo isso, porque uma coisa é a gente falar em números, né, mas a gente está aqui para provar, né. Então, esse ano, até o momento, a gente já lançou 2 bikes elétricas, né? E aí eu até coloco aqui que a Caloi é a primeira empresa a lançar um produto elétrico com motor Bosch, com bateria de 750 watts-hora e autonomia de 88 quilômetros. Do lado esquerdo a gente tem uma bike inteiramente em alumínio 7005 e do lado esquerdo a gente tem um triângulo dianteiro feito em carbono e o triângulo traseiro feito em alumínio 7005. Ambos os projetos construídos pelo o SolidWorks e simulado no Simulia. E aí, além disso, né, já até trazendo um spoiler, a gente tá para lançar, né, as 2 anteriores já tá no mercado, já tá nos melhores bike shops do Brasil, e a gente está para lançar também a Caloi Vibe Explorer, o modelo elétrico, né? Lá em 2023 a gente levou para o palco lá do CREA o modelo analógico, né? Uma bike que a gente usou a simulação para trazer um produto super leve para o mercado. E agora a gente traz o modelo elétrico dela, né? Com motor, um motor Caloi, né, de 75 Nm, com bateria de 504 watts-hora e uma autonomia de 60 quilômetros. E aí a gente também tá para lançar uma Caloi Explorer SUV, uma bike mais parruda, com bagageiro, paralama, para aquele tipo de pessoa que quer fazer aquele longão, pegar trilhas longas, colocar bolsa, colocar tudo que for de equipamento, um motor mais potente, né, com 100 Nm para aguentar toda essa trilha, uma bateria também com mais capacidade em 630 watts-hora e autonomia, né, como se tem uma bateria um pouco maior, uma autonomia maior também em 70 quilômetros. Né? É isso aí que a gente tem lançado, utilizando as nossas licenças SolidWorks e também toda a simulação desenvolvida através do Simulia. Boa. Opa, Henrique, pode tá com a mão levantada, pode disputar. Fala. Acho que Ah, apertei sem querer. se for sem querer, tá bom. Tá, pode seguir. Pô.
Bom, passo a palavra agora para o José Pereiras, né, que vai falar um pouco sobre os próximos passos, né? Dado todo esse desenvolvimento que a gente conseguiu implementar, né, na Caloi, o que que a gente ainda pode explorar de funcionalidade, de simulação e melhorar e reduzir ainda mais os custos de desenvolvimento da Caloi. Então, José, a palavra é sua. Perfeito, muito obrigado, Wallace. Eu vou falar duas coisas muito. Deixa eu mostrar minha tela para Claro, claro, terminar aí. por favor. Você me fala. Aí está vendo a minha tela, né? Sim, sim, Sim. estamos Tá, vendo. porque eu acho que é importante, né, para todas as pessoas que temos conectadas, é que eles entendam que foi utilizado, que foi usado para chegar a todos os resultados que a gente falou hoje, né? É muito importante para entender funcionalidades. Então, o que estou mostrando aqui é o conjunto de todas as funcionalidades e mais que a gente usou hoje. Por exemplo, eu vou falar primeiro. Temos mais uns minutinhos, né? Igual assim temos, 10 mais Temos, 10. temos, temos sim. Tá. Então, o que hoje foi usado foi o módulo de estática linear. Isso vai permitir calcular, como mostraram os esforços, né, que se dá no quadro e diferentes partes do bike. Outro tema muito importante que se usou é a parte de malha, capacidades de malha avançada. Quando a gente começou a malhar, a gente, na verdade, usou diferentes tipos de malha, né? Malhas básicas e malhas mais avançadas, que permitem essa pergunta que tivemos, que respondeu o Leandro, qual é a precisão que vai ter finalmente ah, os resultados, isso depende muito das capacidades da malha. Outro módulo que a gente usou foi o módulo de fadiga, né? Quando você falou de capacidade de trinca, né? Quando se identificou a trinca sobre o quadro, aí a gente usou esse tipo de módulo que permite fazer uma predição de quantos ciclos de fadiga ou quantas, essa que você mostrou, Leandro, o Henrique, do pedalagem, né? Então, esse é um módulo muito importante. Isso. Outro módulo importante também é a parte de materiais, ou seja, aqui a gente usou hoje quadros de alumínio, mas na Caloi eles também já têm quadros de fibra de carbono, materiais compostos. Então, muito importante esse tipo de capacidade de poder ter uma biblioteca de materiais que já o usuário não necessita estar pesquisando em outro local, sino que diretamente sobre o software ele vai escolher o tipo de material. Outro tipo de capacidade que usamos é não linear, que é quando a gente mostrou quadro e o teste de quebra, né? Esse tipo de ensaio praticamente é obrigatório nesse tipo de simulações dentro da Caloi. Esses são principalmente os módulos que se usaram nesse caso. Mas a gente tem um monte de outros módulos, como, por exemplo, dinâmico, térmico, contactos, vibrações, calibração de material, frequência. Tudo isso faz que a solução não seja somente, nesse caso, para usar em um produto como bikes, que é um produto complexo, sino verdadeiramente para qualquer tipo de maquinária, qualquer tipo de produto. Então, eu queria falar desse ponto primeiro. Aqui o que a gente tem é na parte, não vou dar os nomes, mas simplesmente para você saber que podem começar por uma solução básica, né? E dependendo das necessidades que tem o desenhador, engenheiro ou analista,
pode ir usando mais potência de cálculo e finalmente e eventualmente usar computação na nuvem. Que eu também queria mencionar esse ponto que é muito importante, que você não necessita um computador muito forte. A Dassault Systèmes vai prover essa computação na nuvem que vai permitir rodar esses modelos complexos que vocês podem ter. E, finalmente, eu quero fechar com um chamado a próximos passos, né? É, é, e aqui vou já terminar de compartilhar. O que quero chamar é aos assistentes hoje para entrar em comunicação com o Wallace, com a CADWorks, e a gente poder ajudar você. A gente está aqui finalmente para poder ter discussões de como você vai poder usar essas ferramentas no dia a dia nas suas companhias. E aqui a gente, com certeza, conjuntamente com Leandro, com Henrique, já fizemos esse trabalho, mas gostaríamos de expandir para todos vocês. Foi simplesmente isso, meus amigos. Muito obrigado. E não sei, Excelente. agora continuamos com, por favor, aí vocês têm painel de perguntas. Jogam aí a pergunta e a gente vai tentar responder. A gente já tem algumas aqui, José, que eu acho legal que a gente traga para discussão, né? A primeira é do Alex Capelari aqui, que ele pergunta como que são os critérios, né, de aprovação em relação às simulações de fadiga que a gente apresentou ali em relação aos componentes, né? Então, acho que é bem legal. A gente É, falou um pouco disso. é uma Boa. boa pergunta. Não sei se é para... Leandro, quer você responder? É melhor, acho que Pode ser. você... É, bom, como o Henrique apresentou, né, a gente se baseia na norma ISO 4210, né? Eu falo que para a gente é um pouco mais fácil, né, a simulação, porque a gente já tem um parâmetro, né? Então, na ISO, ela nos mostra o quanto que a gente tem que alcançar de ciclos, né? Por exemplo, no teste que o Henrique apresentou, né, o forças no pedalar, para que aquele teste seja aprovado, ele tem que alcançar no mínimo 100 mil ciclos, né? Então, ele se repete em 100 mil ciclos, passou sem nenhum tipo de fratura, então a gente dá como aprovado o quadro, né? Agora, se ele apresentou alguma trinca, alguma fissura antes dos 100 mil ciclos, aí a gente já dá como reprovado. E aí sim, depende do modelo da bike, se é uma mountain bike, se é road, se é bike infantil, se é bike elétrica. Para cada um existe uma força aplicada ali nos pedais, né? E varia também a questão dos ciclos, né? Aqui está de forma bem resumida, mas respondendo à pergunta, a gente tem sim uns critérios de aprovação para dar como aprovado, né, o teste, né? Por exemplo, no Falling Mass, que é aquele teste da massa caindo na suspensão ali, né? Que simula um possível impacto numa parede, enfim, quer que seja muito parecido com o crash test que tem nos carros, né? É, Aí o critério é quanto se deforma, né? Aí você tem que fazer uma medição ali, mas o quanto se deforma após as duas vezes que você repete o teste, né? Então, se você usar um garfo rígido, como no caso do vídeo, a deformação ela não pode ser maior que 10 milímetros. Se a gente entrar com uma suspensão, né? Aí a gente tem um pouco mais aberto a medida. Então, você pode ir até ter 30 milímetros de deformação, que ainda é considerado como aprovado. Então, assim, para cada teste tem as suas condições de aprovação, né? Então, a gente segue rigorosamente a ISO 4210 e para os outros testes, que infelizmente a gente não pode abrir porque é segredo de companhia, a gente também tem os critérios de aprovação. Mas é boa a pergunta porque nem todo mundo está no dia a dia num tipo de produto que você tem uma referência a ser alcançada. Às vezes é muito feeling, né? O cara faz uma simulação e, pela experiência dele, ele já consegue imaginar se vai ter algum tipo de problema, não, né? Porque tem gente que desenvolve um tipo de produto que, sei lá, pode ser uma máquina que às vezes não tem um teste específico para normativo para se seguir. Então, às vezes eu acho que é mais difícil você conseguir a fazer esse tipo de simulação. Para a gente já é um pouco mais fácil, né? Por conta da referência das normas.
Se não tiver a norma, deixa eu só agregar um pouquinho aqui, Wallace, Aham. nessa questão de Claro. fadiga, tá? É um assunto que realmente eu gosto também. É possível introduzir exatamente no portfólio Simulia, que utiliza o solver, né? O motor do Simulia nessa parte estrutural é o Abacus, tá? A gente não falou ainda no, né, o nome do santo, né? Que nem eu brinco, né? Mas é o Abacus que nós estamos falando, mas envolvendo essa parte de fadiga, caso não tenha norma, como o Leandro Timóteo comentou, é totalmente possível fazer a parte de rainflow, né? Fazer toda a parte de rainflow, incluindo também os critérios de correção, Goodman, Gerber, Gerber modificado, que seja, é totalmente possível inserir isso como restrição durante o processo de simulação e caso queira ir além, né, dessa questão de fadiga, é possível fazer a questão da otimização multidisciplinar, tendo a fadiga como sendo uma condição de contorno, tá? É possível fazer isso caso não tenha norma, que nem o Leandro comentou. Tem a norma? Vamos seguir a norma, mas é possível ir além da norma e para quem não tem a norma e quer saber, poxa, quantos mil ciclos, né? Quero fazer uma contagem de ciclos rainflow. Nós também temos essa possibilidade de fazer em fadiga. Eu gosto muito desse assunto também. Muito bom, pessoal, muito bom. Tem uma pergunta aqui que entra um pouco na questão da manufatura aditiva, né? Então, pergunta assim: qual seria o impacto de incorporar a manufatura aditiva na impressão 3D nos processos de prototipagem e produção de bicicletas, em termos de design, simulação e testes físicos? Bom dia. A gente implementa no nosso processo, então, como parte do nosso desenvolvimento, a gente pede impressões, a gente realiza impressões ali às vezes, impressões inteiras, a gente imprime praticamente uma bicicleta inteira, e a gente faz testes de, por exemplo, os designers que trabalham com cores e adesivos, eles fazem testes de tamanhos de adesivo, nosso time de especificação faz testes de montagem, de componentes. E às vezes, e nós mesmos sim fazemos testes às vezes de estética, né? Ver como que tá o nosso produto na vida real. Então, é, a impressão 3D está sim dentro do nosso desenvolvimento e nós utilizamos bastante, assim, até para componentes menores, né? Componentes, às vezes imprimimos uma peça pequena de um garfo, uma peça interna para um componente elétrico. Então, nós utilizamos bastante, sim, a impressão. E aí, só trazendo um plus também na resposta do Henrique, a gente sempre preza pela de como o cliente vê a bike, né? E uma das coisas que incomoda muita gente é a exposição dos cabos, né? Então, quanto mais interno para a gente, melhor. Que se tem uma bike mais clean e tudo mais, né? Então, a impressão 3D ela já nos ajuda nessa questão de como vai ser a passagem dos cabos e como vai ser a disposição desses cabos dentro da bike, né? Mas, por outro lado, a gente não consegue fazer uma simulação e testes físicos, né? Eu sei que existe no mercado a impressão de a manufatura aditiva em produto final, né, em material final, no alumínio, mas isso começa a se tornar muito mais caro, né? E aí a gente deixa a manufatura aditiva mais para análise essas questões que o Henrique comentou, né? A montagem de alguns componentes, passagem de cabo, o time de design estudar como vai ser a disposição dos adesivos e a questão das cores. Excelente, excelente. Tem uma outra pergunta aqui. Tem bastante pergunta aqui, nossa senhora. É, mas assim, é uma pergunta que dá até para puxar também o pessoal da Dassault, né, em termos de que isso é uma questão bastante recorrente, né? Então, pergunta assim: em termos de cultura interna da empresa, quais mudanças de mentalidade são necessárias para que todos os setores, né, engenharia, design e produção, confiem plenamente nas simulações computacionais? Eu acho que um passo que nós fizemos foi, no início do nosso processo, foi pegarmos testes que já fizemos antes e tentarmos replicar na simulação e encontrarmos ali o mais próximo do real possível com esses testes. Então, conforme a gente foi fazendo comparações do físico com o virtual,
foi crescendo assim como posso dizer, eu não vou dizer uma autoridade, né, mas diria que uma confiança assim dentro das nossas Uma simulações. adoção, né, do processo, né? Eu falo que convencer essas pessoas acho que é muito mais fácil. O difícil é quando pessoas que não é do mundo da engenharia, dessa parte do desenvolvimento do produto, que normalmente são gerências, diretores, presidência, por ser um valor assim, um valor que é considerável para se investir, mas que traz excelentes retornos. Até você conseguir convencer, esse é o difícil, entendeu? Mas é como o Henrique disse, se você já tem uma construção do passado e começar a confrontar com a análise, se torna um pouco mais fácil de você convencer essas pessoas, né? E trazer para a realidade. Excelente, excelente. Tem mais algumas aqui. Aqui perguntaram se vocês têm alguma pista de teste, né? Como são retirados dados de campo de alguma maneira por extensometria, né? String gauge, e se vocês podem entrar um pouco a fundo na questão de aquisição de dados para simulação. Então, nós temos o nosso laboratório, como o Leandro mencionou antes, lá na China, e nós baseamos muito nos resultados que nós temos lá. Então, lá temos os sensores, os string gauges que nós utilizamos, e nós também nos baseamos também na literatura, né? Quando nós olhamos as curvas SN ali, por exemplo, no caso de um quadro de alumínio, nós observamos o comportamento do material em fadiga. Então, assim, nós baseamos tanto na literatura, na parte teórica, e nos baseamos tanto nos resultados de sensores também que nós temos nos nossos laboratórios. Falando de pistas de teste, nós realizamos em todos os nossos produtos o que a gente chama de teste ride, né? Onde, além dos testes físicos, nós colocamos nossos funcionários, né, nós mesmos, para testarmos os nossos produtos antes de qualquer produção, para termos ainda mais garantia de que nenhuma outra falha inesperada ali aconteça, ou se acontecer, nós pegamos, né, ainda em tempo de desenvolvimento. E aí, falando de bike de performance, a gente costuma usar nossos atletas Caloi, né? A gente tem um time de atletas Caloi que competem e tudo mais. E aí a gente utiliza deles para fazer esses test ride, né? Até o desenvolvimento de bikes de performance a gente faz até junto com eles, né? Então, para esse caminho, né, da performance, a gente utiliza o nosso time de atletas. E para as bikes de mais comuns, bikes elétricas, ou para aquele público que está começando a pedalar, a gente utiliza pessoas dentro da Caloi mesmo, como o Henrique disse, né, que tem o costume mais de pedalar, e quando é bike que é mais mobilidade, né, urbana, aí a gente mesmo utiliza para fazer os testes e garantir que não vai ter nenhum tipo de problema, né? A gente depois pega essas bikes, né, depois de horas e horas rodando com ela, a gente volta para o nosso laboratório, né, e desmonta ela e vê se teve algum tipo de avaria, algum tipo de introdução de alguma sujeira que não deveria estar. Então a gente faz um checklist para ver se está tudo ok, né, antes de dar um ok para a produção em massa. Entendi, entendi. Um outro que perguntou como a Caloi poderia explorar simulações multiphysics, né, térmica, estrutural, dinâmica, para criar novos tipos de bicicleta, como modelos para terrenos extremos ou competições de alta performance. Hoje a gente já usa o Structural para fazer análise de elementos finitos, né, nos quadros de alumínio, né? A gente ainda não chegou em fazer análise em quadros de carbono. Esse é um passo a mais. E a gente pretende para o futuro, né, com essa exploração do movimento elétrico, começar a nós mesmos desenvolver o motor, ter mais eficiência, a bateria ela ser mais otimizada com maior capacidade, usando análise térmica, ou até mesmo o eletromagnetismo para o estudo dos motores, né? Então, são coisas que a gente tem já em mente para abordar no futuro e trazer uma bike que tenha um preço justo para o mercado, entregando mais benefício e que seja bom para todos, né? Esse acho que é o ponto principal. Excelente, excelente.
Temos mais algumas aqui. Deixa eu ver. Uma que eu achei bem legal aqui é quais seriam as barreiras para adotar um processo de homologação 100% digital, né? Virtual testing, e reduzir ainda mais a dependência de ensaios físicos. É um ponto um pouco difícil, até eu vou comentar um pouco aqui, o Henrique depois se quiser complementar, porque o mercado exige, né, um teste que você tenha o certificado e os testes comprovados que foi realizado os testes físicos. Seria maravilhoso se não pudesse passar por essa etapa, mas o mercado exige, né? Então não tem como atravessar essa etapa dos testes, né? Então é mais ou menos esse caminho que a gente segue, né? Não, E não, isso não tem como depende ser de diferente. norma. Isso depende de Também, norma também, né, Leandro? é, Assim, se a norma permite que seja feita uma homologação ou que seja uma certificação por utilizando métodos computacionais, já é ótimo. Existem algumas normas que estão, né, como diriam os argentinos, né, pensando aí nesse caminho. Eu conheço algumas, como por exemplo, né, de tombamento de ônibus, né, ECR 66. Tem uma norma que está indo para esse sentido. Tem algumas outras, como eu estou vendo aqui, que tem um pessoal agrícola aqui também. Inclusive, essa semana é a semana da AgriShow. É linda aquela feira. Eu adoro essa parte agrícola também. Tem algumas normas agrícolas, por exemplo, tombamento de trator, né, que é a ISO 5700, né, que é a famosa ROPS, né, Rollover Protected Structure. Tem a FOPS, que é Falling Objective Protected Structure, que estão mais ou menos indo para esse caminho, mas depende muito da legislação, né? Depende muito da norma. Se a norma aceita, dá para ir nesse caminho. Se a norma não aceita, qual é o objetivo da simulação? Reduzir, por exemplo, de 20 protótipos para um. Mas esse um, você vai para o laboratório tendo a certeza que ele vai passar. Ou seja, você não vai ter surpresas, né? né? E ainda acrescento, para nós é um pouco mais difícil, cara, essa informação que eu vou passar, não sei se todos sabem, eu não sabia antes de entrar na Caloi, mas as bikes elas têm modelos igual, tamanhos de bike igual você tem tamanho de camisa, calça, enfim, você tem bikes que vai do PP até o GG. Então, às vezes, você vai aplicar um teste X, por exemplo, da norma ISO 4210, que vai passar no P e no G não vai passar. Então, assim, é por isso que tem que passar pelo teste físico e ter essa certificação para garantir que toda a sua linha de modelos que você está lançando, ela está baseada num teste real, entendeu? Mas é isso, acho que a E simulação ela te dá mais confiança para você não ter a questão do retrabalho, né? isso. E só para finalizar, quando nós realizamos as nossas simulações, nós sempre estamos nos baseando na teoria, né? Então, nos valores nominais que recebemos de fornecedores, de características e propriedades físicas dos materiais, mas vivemos num mundo onde temos variáveis, né? Então, mesmo que nós compensamos essas variáveis nas simulações, tudo pode acontecer, né? Às vezes na hora da manufatura, na hora de uma solda, entendeu? Ou num alinhamento. Então, esses desvios sempre podem ocorrer e é sempre interessante estudarmos se podemos tolerar, quanto de desvio podemos tolerar ali no nosso design. Então, é crucial ali sempre realizar os testes físicos. Excelente, excelente, pessoal. Bom, a gente tem diversas perguntas aqui Vamos ter que no fazer um chat, segundo, hein, meu né? amigo? A gente, Olha. pô, precisamos fazer uma parte 2 aqui só de Q&A, porque tem bastante pergunta legal aqui, interessante, né? Porém, aqui nosso tempo tá acabando, né? O Leandro Timóteo agora vai ter uma outra reunião aqui que ele não vai conseguir estar continuando É, aqui conosco, né? Então a gente vai finalizar aqui esse webinar, né? E desejamos a todos aí um bom dia, tá? Agradeço mais uma vez a participação da Dassô, Leandro, né, o Garbinho, Henrique, José, né? E esperamos, né, uma parte 2 em breve, né, hum, desse maravilha. desse Será um evento. prazer, gente. Será um prazer. Muito bom.
Tá Obrigado. joia. Um Excelente, abraço. senhores. Obrigado pelo Muito convite. Um obrigado abraço. Valeu, gente. e um bom dia.